Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Antiga Escola de Kabbalah. Chodesh Tov, um excelente mês para você, para sua família. Estamos na Lua Nova de Escorpião e, como sempre, a Nova de Escorpião é aquele momento muito poderoso, aliás, considerado um dos dias mais poderosos do ano. Uma daquelas datas que não é somente uma Lua Nova, ela tem algo além. Como a gente já falou em anos passados, essa Lua Nova a gente tem a capacidade de virar a chave. Então, na Lua Nova de Libra, no mês passado, que foi na verdade Rosh Hashanah, a gente abriu um processo de 22 dias de aberturas cósmicas, nos quais a gente fez um monte de rezas e construímos o nosso recipiente através de várias aberturas cósmicas e conexões espirituais, e leituras da Torá e preparações, etc., para que nós possamos ter um recipiente e atrair uma luz para o mundo inteiro. Mas se fala que essa luz ela fica no estado mais potencial até a Lua Nova de Escorpião. Na Lua Nova de Escorpião a gente vira a chave. Então, claramente é um mês muito poderoso. E não é à toa que, inclusive, durante esse mês, a gente tem porções da semana que estão muito ligados com todo esse processo. Se você está participando das aulas de Zohar, que imagino que você esteja, a maioria das pessoas, pelo menos, que estão vendo aqui esse vídeo, estão participando das aulas de Zohar. A porção de Noé cai nesse mês de Escorpião, depois... E sabe, Noé, a ideia do mundo teve que ser destruído e reconstruído, e o Noé que se protegeu da destruição total, está muito ligado com essa energia escorpiana. Na porção depois é Lech Lecha, que a gente fala da história de Abraão, onde começa a história do primeiro cabalista. Na verdade, existiam cabalistas antes, não era cabalista. Adão, no final das contas, aprendeu o Kabbalah, mas Adão e Eva, tipo, lá a alma primordial. Mas a gente considera o Adão como o patriarca da Kabbalah porque, entre outras razões, ele conseguiu usar a Kabbalah para moldar e mudar o seu próprio destino. Na verdade, mudar é moldar. E foi a primeira pessoa que conseguiu mudar o seu destino, apesar de ter decretos divinos dizendo que pode ser ou não pode ser. Ele, de fato, virou o co-criador da sua realidade. Não só ele se elevou a sua alma, não só fez a correção espiritual, ele atingiu esse nível do ápice da criação, de ser o co-criador da sua própria realidade. Então, quando a gente fala da ideia do Abraão ser o primeiro cabalista, é porque ele foi de fato a pessoa que conseguiu estabelecer e comprovar que é possível você mudar o seu destino, criar o seu próprio destino. Ele era também um grande astrólogo, então ele viu no seu mapa astral, nas estrelas, que o destino dele ia ser X, e ele mudou o destino dele para ser Y. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, mas Daniel, não é condenado a estudar astrologia? Pessoas escutam por aí que não pode estudar astrologia de acordo com Kabbalah, ou de acordo com várias religiões, ou de acordo até com a ideia da espiritualidade. A gente falou o contrário. Se você quer superar as forças astrológicas, que esse é o propósito da astrologia, você tem que aprender quais são essas forças astrológicas. Tem que entender o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo fora de você. Como essas energias estão mexendo com suas forças, fraquezas, como estão criando oportunidades e ameaças, e como você pode aproveitar o máximo. Porque para a gente chegar numa realidade que a gente transcende de fato, todas essas forças que estão mexendo com a gente, temos que, o primeiro passo é conhecer que forças estão mexendo com a gente. E como uma pessoa que fala, olha, eu quero voar, então eu não quero aprender sobre a força da gravidade. E todos nós entendemos que na verdade é o contrário. Se você quer aprender a voar, vale a pena você aprender mais sobre a gravidade, porque você vai entender primeiramente como ela está entre aspas, está te limitando. Claro que a força da gravidade ela não só limita a gente, mas nesse caso de eu quero voar, então como a força da gravidade está me impedindo de voar? Será que tem umas formas de eu superar? Que outras forças tem por aí que são mais fortes do que a gravidade? Qual é a extensão dessa força da gravidade? E no caso de eu conseguir voar e de repente o voo falha no meio do caminho, como essa gravidade vai funcionar em cima de mim? Certo? Eu tenho que entender todas essas questões, só pular pela janela e esperar que Deus me salve porque eu acredito que eu sou super-homem. Exagerei nessa analogia, mas você me entendeu. Só isso por si não vale, com todo respeito. Então, você tem que aprender para poder realmente viver acima desses poderes astrais. E eu espero que eu esteja sendo claro nisso, que eu fico falando sobre isso muito, e vira e mexe, pessoas me mandam essa pergunta de novo, então eu espero que eu esteja sendo agora o mais claro possível em relação a essa questão. E, continuando o segredo que você estava falando, a gente tem a porção de
Noé, de Lech Lechá. Depois temos a porção de Vaira, que é a porção que fala do nascimento, na verdade, toda a questão de como Isaac nasceu e um monte de questões muito profundas e intensas que aconteceram para que, no final das contas, Isaac conseguisse nascer, tá ligado com a ideia da circuncisão de Abraão, de uma certa forma, que se fala, pô, o homem se autocircuncisou, de novo, um mês intenso ligado à sexualidade, vê lá uma pessoa e pega e corta sozinho um pedacinho lá. Desculpa entrar nesse detalhe e tal, mas muito... Só poderia ser no mês do escorpião, tá bom? Sexo e dor e órgão sexual, e no final das contas ele conseguiu engravidar a esposa dele, mesmo com 100 anos, de novo, a energia escorpiana, brincando ou não. E ainda temos a porção de... desculpa, e ainda acontece também a amarração de Isaac, supostamente Abraão tem que sacrificar seu filho, de novo, é questão muito intensa, e depois a porção de Toldot, Rei Sará, que fala do falecimento, ou na verdade do término do tikkun espiritual de Sara, né? Então são, sabe, uma coisa muito dolorida para Abraão, que até finalmente eles conseguiram, sabe, com a alma gêmea ter o seu filho, que eles quiseram e tal, e eles fizeram o ápice da correção espiritual de Isaac, que foi a ideia da amarração de Isaac, que com esse mérito a alma gêmea dele nasceu, a Rebeca, e mais para frente eles se casaram e tiveram filhos, que um deles é Jacó, que ele está garantindo a continuidade de todo esse trabalho espiritual que começou com Abraão, para Isaac, para Jacó. Isso é uma coisa muito intensa, poderosa, e nesse momento a Sara ela vai embora do mundo, ela também termina a correção espiritual dela, então também é uma coisa muito intensa, muito escorpiana. Essas 4 porções sempre elas vão cair dentro do mês de escorpião. Às vezes de Rei Sará ela vai pular lá para o Sagitário, mas quase nunca isso vai acontecer. Às vezes, inclusive, tem mais uma porção dentro, a porção que vem depois. Mas é bem interessante para quem está acompanhando as aulas de Zohar, para você também começar a associar a energia da porção da semana dentro do contexto do mês. E o mês de escorpião, acho que mais caracteriza esse mês, é o mês da profundidade. E o mês, sabe, pessoas que são do signo de escorpião são pessoas muito profundas. E elas detestam o que parece ser ralo, o que parece ser superficial, o que parece que não vai a fundo. Pessoas que falam de tal forma ou que entendem a vida de tal forma serão muito questionados e julgados por pessoas que são muito escorpiões, ou que tem uma coisa muito forte no seu mapa astral do escorpião. O signo de escorpião ele gosta muito de questionar. É o tipo daquele... do Sherlock Holmes ou do investigador que ele não desiste, ele sente que uma coisa está errada, que uma coisa não funciona, ele vai mexer e fuçar e cutucar e fazer umas perguntas até a verdade, entre aspas, ou não, sair. E eles são muito intensos nesse seu questionamento, eles sabem como deixar pessoas de forma... sabem deixar outras pessoas muito desconfortáveis. Aí você pode dizer, é bom que essa é a sua zona de conforto. Às vezes é bom, às vezes é muito bom. Então, pessoas que têm um escorpião forte no seu mapa astral, você vai sentir isso nelas, tá? Se é signo de escorpião, lua em escorpião, acidente de escorpião, ou dependendo de outros planetas em escorpião, dependendo do seu posicionamento, aspectos e tal, você sente isso. E eu já tive um convívio com um amigo meu, ele tinha ascendente em escorpião, lua em escorpião, não, ascendente em escorpião, tá? Ele tinha ascendente em escorpião, lua em capricórnio, e ele era um cara bem intenso nesses seus questionamentos, sabe? Essa lua em Capricórnio fez ele não ter muitas emoções, ele desligava as emoções com muita facilidade, ele era muito frio, e ele fazia umas perguntas sobre uma coisa que não fazia sentido para ele ficava questionando e perguntando, e ele falava comigo muito em relação a questões de estudo de Kabbalah, então eu gostava de ficar ouvindo ele era bastante jovem, com esse desejo ávido, ele quis tanto estudar e entender Kabbalah, ele fazia umas perguntas, mas quem disse que assim é assado? Eu ficava só escutando ele assim com calma e respondendo. E cada vez que eu respondia a ele, eu também deixava no final uma pergunta para ele também. Isto é uma dica para você lidar com o signo de escorpião, de você jogar com eles esse jogo, né? De eles fazerem pergunta, não só fique nesse lado defensivo de responder. Responda e joga de volta. E se você não sabe a resposta, fala, olha, é o seguinte, eu não tenho a mínima noção, mas eu vou fazer uma pergunta de volta para você, ou vamos pensar sobre isso juntos, e de repente você quebra esse mindset de querer
penetrar o que se chama o inimigo, tá? Que o escorpião, o signo do escorpião, tá? Quando ele questiona você de uma coisa e você começa a gaguejar ou falar coisas que contradizem o que você disse antes, etc., ele automaticamente te vê como inimigo. Tá? Você pode ser o cônjuge, você pode ser o pai, o filho, você pode ser o chefe, você pode ser a pessoa que tratou desse outro ser humano que tem signo de escorpião a vida toda e ajudou ele. Eles não fazem por mal, mas eles têm uma questão que estão constantemente procurando um inimigo, e a pessoa que não consegue lidar com essas perguntas que eles têm, ou a forma deles cutucar você, se você não sabe lidar, você automaticamente virou um inimigo, tá? E tem uma razão pela qual isso acontece. Então, qual é o segredo? Anos anteriores falamos de segredos muito, muito profundos esse mês, e eu vou aproveitar esse ano para dar para você uns insights, umas ferramentas que eu também acho que são bem profundas e interessantes, só que aqui elas vão num caminho um pouquinho mais prático. Então, de acordo com o Kabbalah, realmente, após o mês de Libra, que é o mês mais aéreo, mais de planejamento, mais de estarmos no mundo superiores e rezarmos, esse é o mês de vamos para o mundo físico e vamos fazer a coisa funcionar. Vamos nessa. E é o mês da profundidade. Então, para entender o que significa profundidade, temos que entender que significa o oposto da profundidade, sabe? Uma coisa que é profunda significa que os resultados dela duram ao longo prazo. Quanto mais o resultado é longo prazo, por bem ou por mal, quanto mais aquilo que a gente mexeu, ou falou, ou fez, ou estudou, é mais profundo. Tá bom? Você conta uma piada para alguém e essa piada dura, sei lá, a pessoa riu, ficou rindo disso, aí depois contou para alguém, sei lá, tem um ciclo de vida de 5 minutos, talvez, certo? Que você conta para alguém uma piada, ele riu dessa piada, você tinha um propósito de fazer a pessoa rir, a pessoa riu, depois ela ainda lembra da piada, conta para algumas pessoas, and that's it. Então, quando a gente fala dessa ideia de profundidade, uma piada que você conta para alguém, ela não necessariamente profunda. Você pode pegar uma piada e, como se fosse, usar ela para abrir ou entrar dentro de um contexto, ou no caso até no passado usava isso para começar um tema de uma aula, ou talvez demonstrar algo dentro de uma aula. Mas, no final das contas, talvez você lembre da piada ou não, o que é importante é que ela foi somente uma abertura, não foi o propósito. Agora, você pode, por exemplo, falar, então eu vou estudar filosofia. E a resposta é, será que filosofia, ou uma pergunta para a gente entender se filosofia é uma coisa profunda ou não. Será que filosofia de fato é uma coisa profunda? Depende. Depende do propósito. Se você vai usar filosofia para você se sentir melhor com você mesmo, você mesma, então você vai... É o efeito da piada, você vai se sentir bem agora, e daqui a um dia, uma semana, uma hora, você vai precisar de mais uma dose de filosofia para você continuar se sentindo bem. Porque você está baseando-se em uma coisa mais... De novo, o propósito daquilo é fútil. Agora, você pode falar, mas Daniel, eu estudo Kabbalah como uma forma de filosofia e eu uso essa Kabbalah para ajudar a minha vida, mas, sabe, se eu não estudar semanalmente, eu meio que me perco no caminho. Então eu vou falar sobre isso e qual a diferença entre isso e estudar coisas que são consideradas, mesmo que elas são ideias bacanas, elas são, no final das contas, fúteis, tá? Ou, por exemplo, estudar sobre física nuclear, ou sobre como ter mais dinheiro, ou sobre, sei lá, dicas de saúde, que inclusive isso também é uma coisa que cada semana tem dicas diferentes. De repente, comer espinafre é bom, depois comer espinafre é a pior coisa do mundo, depois vira a ser um superfood, depois isso vira, na verdade, um superfood só se você não comeu junto com espinafre e cenoura. Eu estou inventando agora, tá? Então, essas coisas elas mudam muito porque ainda temos bastante para estudar e já faz umas boas décadas que isso virou manchete e continua sendo manchete. Então, pessoas gostam de, sabe, ter notícias sobre comidas e o que é saudável e o que não é saudável. Isso nem sempre é ciência. Mas vamos dizer que você gosta de estudar sobre essas questões mais científicas, que é importante, é legal, mas se isso vira o seu propósito de vida, então quanto tempo isso dura? Quanto tempo isso dura? No final das contas, até você pode aprender uma coisa que vai durar a vida toda. Fala, nossa, isso é profundo.
dura a vida toda, mas quando a gente vai embora do mundo, não é mais relevante. Você entende? Que nos mundos superiores, o que interessa é como você aprendeu de como fazer mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, é importante aprender sobre como fazer mais dinheiro, é importante aprender como tomar conta da sua saúde. Tudo isso é muito importante, ok? Junto com isso, temos que entender que isso não é o propósito, é o meio. E a gente tem que dedicar energia e atenção para essas coisas exatamente como se elas fossem um meio e não o propósito. Então, algo que é profundo é algo que, conforme a coisa mais é profunda, mais ela dura tempo. O resultado dela dura mais para você, para o bem e para o mal. Certo? Uma pessoa que conta uma piada ruim, então ele gerou um efeito negativo, mas tá bom, de novo, é por tempo limitado. Uma pessoa que de repente mexe com... fez uma coisa mais... Por exemplo, foi magoar alguém, foi lá e fez uma coisa mais profunda negativa, magoou alguém, dura mais tempo, certo? E você tem que trabalhar mais para ir lá no ponto da profundidade que você atingiu a pessoa na alma dela, no seu subconsciente, nas suas emoções, tem que penetrar lá e resgatar aquilo para a pessoa poder te perdoar, ou você poder restabelecer um relacionamento, etc. Então, esse mês, ele exige da gente o trabalho da profundidade, ok? Que, no final das contas, o que é o mais profundo de todos? A nossa alma. A nossa alma, ela vai o mais fundo possível. Nada é mais profundo do que a alma. E a pergunta é, será que é fácil a gente atingir a nossa alma, conectar com a alma? E daí você fala, não, claro, fácil, a coisa mais importante para mim é minha alma, etc. Mas assim, vou te falar que no fundo, a resposta não é óbvia. Mesmo para pessoas que são espiritualizadas, pessoas que, como você, buscam a sua elevação espiritual, penetrar na profundidade da alma não é tão fácil assim. Inclusive, durante o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que já passou, tá? Até o primeiro, até o 10º dia de Yom Kippur, tem um momento na reza que a gente abre a arca, a gente revela a Torá e a gente faz uma conexão que se chama conectar com a profundeza da alma, de acordo com 8 níveis. A gente canta juntos um salmo do Rei Davi que tem exatamente 8 versos, se não me engano, o Salmo 130. A gente vai de Binah até Malchut. E quem esteve com a gente online presencial no Rosh Hashanah Kippur esse ano, os anos anteriores, você talvez lembra disso. Isso acontece logo no início da conexão matinal. E até expliquei sobre isso numa das aulas de Zohar esse ano, de 2019, acho que uns 2, 3 meses atrás. E a gente usa essa conexão espiritual para dar para a gente essa assistência de conseguir ir lá nas profundezas da alma, para que depois, quando encerrarem todos esses eventos cósmicos, a gente consiga de fato ir na profundeza da alma e estabelecer o nosso desejo na raiz, que é a nossa raiz espiritual, que é a alma. Quando você consegue estabelecer as coisas na raiz, que é a nossa alma, então você está construindo os alicerces da sua espiritualidade num lugar que é sólido, que ele é eterno. Então, eu vou dar dicas aqui para você sobre como você consegue fazer um trabalho espiritual profundo. E a primeira coisa, o primeiro passo é entender qual é a diferença entre o espiritual e o físico. É meio óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas deixa eu explicar. Por exemplo, você pode ver um copo e você vê, ok, esse é um copo, ele é um copo físico. Então, se você vê um copo e você entende ele como um copo físico, que ele é feito de uma matéria física, que você usa para colocar água ou suco, ou sei lá, cerveja ou vinho, e tomar isso e pronto. Então você está entendendo essa realidade somente através dos 5 sentidos e do entendimento da fisicalidade, que não é profunda, ela tem o seu limite. Agora, se você entende que aquilo é um recipiente para conter uma luz do Criador, que ela foi condensada de uma coisa física, seja água ou seja um suco, tem lá faíscas do Criador. E aquele copo que é feito de outro tipo de faíscas do Criador, ele é um recipiente para tal, para ajudar você, no final das contas, carregar, revelar uma energia para você colocar dentro de você, e para você poder separar o joio do trigo, que o nosso corpo, se você tem a consciência correta, quando você está ingerindo comida ou bebida, a ideia é você separar a clipá, a faísca de luz dentro da clipá,
e a faísca de luz, ela ilumina a alma, e o que está da fisicalidade, ele vai, no final das contas, alimentar o corpo, e o que não pode alimentar, o corpo ele sabe como livrar desse pedaço, certo? Então, existe essa questão de separar a luz e tal, e é como se fosse você estar colocando os óculos do Neo da Matrix, e começa a ver as letras lá, tipo, não é só uma fisicalidade, você consegue entender, não é que você vai ver tudo feito de letras hebraicas, mas você simplesmente interpreta de forma diferente. Tudo para você começa a ser entendido como recipiente luz, como desejo ou não desejo. Vou falar uma coisa engraçada para você. Muitos anos atrás, eu tinha o que? Eu acho que uns 17, 18 anos, acho que 17 anos. E aí eu ganhei de aniversário uma TV. Na verdade, o meu pai tinha comprado uma TV nova. Lembra que quando a TV era um trambolho desse tamanho? Tipo, não é a tela desse tamanho. A tela era aqui, assim, era meio que arredondado, e atrás um trambolhaço, assim, uma coisa gigante, assim, tinha que levantar aquilo, precisava sei lá quantos quilos. E aí tinha um cara que veio para casa para instalar aquele móvel que segura a TV também, não sei se você lembra, um trambolho que segura aquela TV, aí tinha que chegar com um parafuso especial, porque aquele negócio pesa, sei lá, uns 10 quilos ou mais. Eu me lembro que ele chegou lá em casa, aí a TV nova foi para a sala, e a TV velha eu ganhei de presente. A gente não tinha muito dinheiro na época, então eu fiquei muito feliz com isso. Falei, bom, agora eu posso, sabe, manifestar meu sonho de adolescente, agora eu posso ter TV, posso, sabe, deitar e ficar vendo TV na minha cama, ao invés de levantar 2 minutos e ir para a sala ver o show. De qualquer forma, o cara coloca lá, ele instala as coisas, ele coloca a TV, tinha que amarrar a TV, etc, tinha um elástico para ela não cair. Aí eu me lembro que ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, vamos ver se a TV quer cair. Ele falou, usou a palavra se ela quer cair. E eu me lembro que isso me marcou muito, certo? Imagina, todas as coisas que aconteceram na minha vida, isso me marcou com os meus 17 anos mais ou menos. Que ele deixou a TV, ele empurrou ela um pouquinho para frente e falou, vamos ver se ela quer cair. Empurrou para frente e ela voltou, ela não quis cair. Ela jogou ela pro lado, ela não quis cair. Ela jogou pro outro lado, ela não quis cair. Ela empurrou para trás, se pendurou um pouco, falou, ok, a TV não quer cair. Tá feito aqui, assina aqui, obrigado, tchau. Quando você entende a vida de acordo com o que as coisas querem e não querem, mesmo inanimado, não só, sabe, no mundo animal, um inanimado, uma árvore, uma pedra, eu sei que é muito louco o que eu estou dizendo para você, e eu também tenho certeza absoluta que você está entendendo o que eu quero dizer. Temos que entender o mundo espiritual de acordo com, o mundo físico de acordo com os seus desejos espirituais, pelo menos querer entender dessa forma. O caminho para tal, e anote isso, no primeiro passo, seria odiar a fisicalidade. Eu sei que isso é muito ruim, mas já que mesmo o escorpião pode ser intenso, então, e especialmente que o escorpião ele não gosta do que é fútil, do que é raso, então a gente vai usar essa energia para realmente odiar o que é raso, ok? E isso vai para não só coisas físicas, para conversa com pessoas. Se você bate papo com alguém, e aí, beleza? E aí, sabe, se uma conversa, desculpa falar dessa forma, tá, mas se uma conversa, ela tem, e aí, certo? E aí, cara? Ou no São Paulo, e aí, meu? Ou não sei como isso funciona em outros estados. Se você tem uma conversa que ela não supera o e aí, e tem que ter uma fofoca, ou uma reclamação, ou você não sabe o que aconteceu, ou, sabe, se o governo, ou o jogo de futebol, se a tua conversa não vai além disso, e eu estou falando uma coisa que vai desesperar algumas pessoas, mas eu te falo, a gente tem um problema, porque essas conversas são rasas. A maioria das pessoas que estão me vendo aqui, elas detestam isso, mas elas como sentem que não tem com quem falar. Eu me lembro que eu reclamei em relações com minha esposa, que a gente tinha um casal de amigos que a gente estava meio que se vendo menos e menos e menos. E aí ela falou, por que a gente não vê esse casal de amigos? Eu falei, olha, eu gosto deles, são gente boníssima, sabe, tem um bom coração. Mas eu falei, eu não tenho papo com essas pessoas, eu não consigo, não dá. Eu falei, se supera, Daniel, sabe, eu me dei uma bronca assim, válida. Aí eu falei pra ela, olha, a conversa com o cara é o seguinte, ele falou pra mim, e aí? A gente fala de uma coisinha ou outra, tentando entrar num assunto mais profundo ali. E aí, meu? E aí, o que você conta? E aí? Fala, pô, cara, é isso que a gente vai falar? E aí? E aí? E aí? Eu não consigo... Isso me dá um desespero, sabe? De uma certa forma, eu quase prefiro ficar sozinho, né? Antes só do que mal acompanhado. E olha que esse é um ser humano legal, um gentleman, inteligente, tá? Mas a gente não tem papo, a conversa não transcende
esse negócio ralo não vai mais fundo. E de uma certa forma, sem virar um ET, e sem, tipo um alienígena, tá? Sem virar uma pessoa estranha, a gente tem que detestar isso. Detestar não a pessoa, não julgar as pessoas, detestar a conversa fútil, detestar essa coisa que não vai mais fundo. Não tem problema de você gostar de coisas fúteis. Por exemplo, eu gosto de comprar roupas. Por quê? Porque eu quero comprar roupa, porque eu gosto de comprar roupa. Por que é que eu gosto? Eu tenho dinheiro, eu sou do dinheiro, eu quero. Tá ótimo. Você sabe que a coisa não é a coisa mais profunda e espiritual do mundo, tudo bem. Mas pelo menos uma área da tua vida, vamos trabalhar para ela ser mais profunda, pelo menos uma área, que seja a área mais fácil para você. Mas vamos mais fundo, através de como primeiro começa a detestar essa ideia de só fisicalidade, entende? Tem que querer que seja mais profundo. Tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a ideia de lembrar que chama Hadut. Hadut significa como se fosse to be sharp, ser afiado, ser afiada, que está muito, muito ligado com a energia de Gvurah, inclusive. Tudo que eu falo para você está ligado com a energia de Gvurah. E até vou dar para você uma dica, são as etapas de aperfeiçoar o seu Gvurah. E por que Gvurah? Gvurah, que é a coluna da esquerda, Gvurah tem a numerologia de 216. E 216 é exatamente a mesma numerologia da palavra Omek. Omek significa profundidade. Uma coisa que inclusive até falei sobre isso durante o Rosh Hashanah, Yom Kippur, na reza, profundidade. E aí tem uma pergunta para você se você lembra que eu falei disso ou não. E se você não lembra que eu falei disso, então uma razão é porque talvez eu falei errado, talvez eu não falei com a dicção certa, talvez eu falei rápido demais, talvez eu falhei, eu, Daniel. E também junto com isso, ou uma outra razão, é porque talvez você simplesmente você não escutou, certo? Eu falo isso porque eu me lembro que eu escutei isso várias vezes e, na verdade, assim, primeira vez que fiz o Oshaná, alguém falou isso e eu falei, uau, que incrível. E depois fiz mais um Oshaná e a pessoa falou, eu falei, que legal isso, mas eu acho que eu já falei, eu acho que já me falaram isso. Quando me falaram isso, comecei a tentar lembrar em que aula eu ouvi isso. Eu me lembrei que foi no Oshaná no passado, eu só tinha esquecido completamente. Você entende? Então, quanto mais nós somos profundos, quanto mais nos lembramos das coisas profundas. Por quê? Porque o segundo passo é você fica com a mente mais afiada. Tá? De novo, uma questão muito do escorpião, ele é muito com a mente afiada. Porque você sabe fazer as perguntas certas, você presta atenção nos detalhes. E uma delas, você prestar atenção nos detalhes, é você querer detalhes. Tá? Gvurah, além do fato que tem um valor numérico de 216, que também é a numerologia de Omek, que é profundidade, também é a mesma numerologia, 216 é o número da quantidade de letras que tem nos 72 nomes de Deus. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Que a palavra Chesed, Chesed significa misericórdia, ela tem uma numerologia de 72, que está ligado com os 72 nomes de Deus. E cada um dos nomes tem 3 letras. Então, 3 vezes 72 é 216. E 216 é a numerologia de Gvurah, que é a quantidade de letras. Isso é, você não só enxerga os nomes, você também vê que cada nome é feito de letras. Então, você tem a capacidade de discernir, de ver. E uma dessas ideias é você aprender também uma coisa que a gente aprende até em marketing, em vendas. Você como vendedor, não só de produtos e de serviços, você como vendedor de ideias, tem que ter um nível de diferenciação grande. Isto é, imagina eu vou falar para você o seguinte, estou com fome, então eu quero comida. É muito genérico. Eu posso falar, bom, estou com fome, eu quero comer fruta. Opa, já é diferente. Isto é, de todas as opções que tem comida, eu quero fruta, eu não quero carboidrato, frutas e carboidrato, mas eu não quero comer um bolo, eu não quero carne, eu não quero sanduíche, eu não quero picolé, eu não quero sorvete, eu não quero verduras, eu não quero comer espinafre, eu quero comer o quê? Frutas. Agora outra coisa eu estou com fome e quero comer uma maçã, mais específico. Outra estou com fome e quero comer uma maçã verde, mais específico ainda. Outra coisa, eu quero comer uma maçã verde, sei lá, X, eu imagino que tem diferentes tipos de maçãs verdes por aí, deve ter, né? Quanto mais você é específico e afiado nas suas perguntas e entendimentos, quanto mais você tem a habilidade
de também odiar, entre aspas ou não, as questões físicas. Então, você não deve odiar seu corpo, tá? Mas a ideia de odiar, a ideia de só estar vendo o corpo, sem querer ver a alma, sem querer entender. E para você poder entrar na profundidade da alma, temos que, como se fosse, despir a alma dessas camadas que estão limitando ela. Então, de um lado, o corpo, já falamos várias vezes que ele limita, mas também ele revela a alma, tem uma questão, mas temos que aprender como ir nos desejos da alma. Então, primeiro tem que odiar todas as questões que alimentam o som físico, que elas têm uma validade muito curto prazo. Segundo, tem que ser afiado. E parte disso você tem que aprender que tipo de perguntas você faz. Ou mais uma pergunta interessante que você pode fazer para ajudar você, tá? Uma outra ferramenta é perguntar o que a coisa significa. Se você parar para prestar atenção, ao longo dos meus cursos e aulas e vídeos, etc., eu faço questão de entrar em detalhes bem específicos de o que significa alguma coisa e o que não. Você pega um conceito e deixa ele bem definido e lapidado para você. E fazer você pensar sobre isso. E de repente as pessoas falam, uau, que incrível! De vez em quando você pode pegar um conceito e lapidar ele bastante, vira uma aula inteira, que a gente não está acostumado de ir tão a fundo assim. Tá bom? Então isso é uma coisa importante, saber o que as coisas significam e entrar nos detalhes bem mais minuciosos. A pessoa fala, sabe, que você pergunta a alguém, aí, como foi a festa? Fala, foi legal, certo? Aquela conversa com uma adolescente. Como foi a escola? Bem, mas o que você sentiu lá? Coisas. Com quem você falou? Amigos. O que vocês falaram? Coisas, de novo, né? Então, quando você quer falar para alguém que você, por exemplo, foi fazer um evento, tá? Como foi o Rosh Hashanah para você? Nossa, foi incrível, foi incrível. E se as suas palavras foram somente incrível, você não consegue explicar mais do que isso, isso significa que você precisa, sabe, às vezes é uma questão de vocabulário. E a questão do vocabulário, de novo, ela é um efeito de quanto que a gente quer ter entendimentos mais minuciosos. Inclusive, o que eu acho interessante, ao contrário do que eu falei aqui, a grande maioria das pessoas que deixaram seus comentários e feedback sobre, por exemplo, Rosh Hashanah, Kippur ou qualquer outro dos nossos eventos, você vê que eles usam palavras bem interessantes, eles explicam de uma forma muito mais rica e profunda como foi a experiência quando você lê aquilo, ou escuta um depoimento em vídeo, você vê, nossa, eu consigo sentir uma coisa, não é só especial, e não é só único, não é só incrível. Uma experiência que ela tem características bem específicas que me interessam. Certo? E isso é bem interessante como as pessoas vão sentindo o que a gente quer explicar e a pessoa em si que está lendo o comentário, ela talvez não está entendendo isso, mas ela começa a sentir algo pela riqueza, não só da riqueza do vocabulário, que é gostoso de você talvez ler uma coisa mais eclética, se fala assim, mais eclética, mais elevada, mas também é gostoso você sentir algo que a pessoa conseguiu trazer para você o que ela quer sentir, mas ela ainda não sabe isso, sabe? Bom, então, você entendeu? Esse é o segundo ponto. Agora, o próximo ponto é coragem. Quando você realmente já começa a se detestar de uma forma positiva as coisas só fúteis, só do físico, que você não vê a espiritualidade ou não há uma busca da espiritualidade, você vai naturalmente querer buscar mais espiritualidade lá dentro. É a questão de você ser mais afiado e começar a entender as coisas nos seus níveis mais minuciosos, a definição, ordem, o que vai antes, o que vai depois, o que é causa, o que é efeito, o que é luz, o que é recipiente, etc. Depois a gente vai entrar na ideia da coragem, que você tem que ter coragem. Porque para ser espiritualizado não adianta a gente pensar que só porque eu quero ser espiritualizado, porque não aguento mais sentir esse vazio no coração, certo? E é impressionante quanto que pessoas elas sentem um vazio, sabe? Eu me lembro que antes de eu estudar Kabbalah, eu sentia tão horrivelmente péssimo comigo mesmo. Eu não sabia eu não conseguia nem explicar o que está acontecendo comigo, porque estava tudo certo. Na época eu tinha uns 17, 18 anos, estava indo bem na escola, finalmente consegui ter minha primeira namorada, quis tanto ter alguém na minha vida, consegui. Eu era bem elogiado, me superei vários problemas, passei por muito bullying na minha vida que parou. Minha autoestima subiu, eu era muito gordinho, aí eu consegui malhar e, sabe, emagrecer, praticava artes marciais. A autoestima cresceu muito, senti muito mais seguro, várias questões.
futuro estava sendo bem promissor, notas muito altas na escola, elogios dos professores, dos pais, sabe? As coisas estavam indo bem. Sim, tem problemas, claro que tinha problemas, mas as coisas estavam sempre melhorando e aí eu me sentia ainda ruim. Eu pensei, bom, eu virei um clássico estereotipo de um adolescente que está com um monte de emoções e um monte de drama e desnecessário, etc. Mas mesmo assim, eu sinto isso, eu não quero sentir isso. Eu não quero esperar um tempo até isso passar, eu não quero esperar até eu virar um adulto com 30 anos para isso passar. Que eu sentia na minha alma que isso não vai passar sozinho. E eu comecei a buscar espiritualidade. Resumo da ópera, você também buscou espiritualidade não só por curiosidade, porque uma coisa na tua alma falou, cara, não é isso que eu quero viver, tem que ser algo a mais. E talvez você tentou outras coisas no passado, talvez não, talvez a primeira busca que você fez no Google, ou no YouTube, ou no Facebook, sei lá, deu para você, ela tem uma escola de Kabbalah e você começou a estudar direto. Agora, tem que ter coragem, porque chega um ponto que você começa a estudar coisas que fala, nossa, que legal, é incrível, você começa a ter muita esperança, vai preenchendo a sua alma, você vai sentindo a sua alma pulsando mais, fala, que é isso, agora você tem que fazer. Agora tem que ter a coragem de ir lá e sair da zona de conforto, fazer a coisa certa, pelo mais que é desconfortável e, sabe, pessoas de vez em quando elas não consideram essa ideia que elas precisam de coragem. Inclusive é uma palavra que eu uso muito, especialmente nas aulas iniciais de Kabbalah, que precisamos de ter coragem. E ter coragem, no final das contas, todo mundo tem, uma questão só de você pensar que você precisa de coragem, entende? Não tem um grande segredo da coragem. Aliás, tem um segredo da coragem que é se amar mais. Quanto mais você se respeita e se ama, você vai ter a coragem de fazer a coisa certa. E de vez em quando, só você pensar nisso, que você precisa se respeitar mais, sabe, as suas necessidades não egoístas, as suas necessidades para você poder ser uma pessoa melhor, etc., você já vai conseguir ter mais coragem. Mas precisamos nos fortalecer com coragem. Outra ideia que ajuda muito com a coragem é o estudo contínuo. Quanto mais você estuda as coisas profundas, ajuda você a ter mais diferenciação e discernimento entre o certo e o errado, o que é antes, o que é depois, etc., você vai também ganhar mais coragem, porque a coragem está ligada entre aspas ou não, de você fazer a coisa certa. Não é isso? Fazer a coisa certa é o tema da aula, no final das contas, né? Porque o que é fútil é considerado... Fútil não é o certo, a gente quer profundo o que é certo. A ideia de você conseguir ter um entendimento mais específico das coisas, a gente fala, poxa, isso é o certo. Uma coisa genérica não é certo. O genérico ele funciona até um certo ponto para você poder ir mais fundo. E assim também vai para a ideia da coragem, é a coisa certa. Quando você sabe que é a coisa certa, a coragem ela vem até quase sozinha, mas você tem que decidir que primeiro você precisa de mais coragem, segundo que você tem que se fortalecer com o que é certo para você, e terceiro, você tem que se fortalecer na ideia de que se amar mais e se respeitar mais. Quarto ponto, para você poder ir nas profundidades, fazer o trabalho da profundidade, nas profundezas da alma, é perseverança. E quando você ganha a coragem, é que acontece, você precisa perseverar para aquela coisa funcionar. Então não adianta eu falar, ok, tenho coragem, fui lá e eu de repente falei com alguém porque eu tenho interesse, que eu acho que a gente tem tudo a ver, eu estava morrendo de medo, mas eu falei com aquela pessoa porque eu quero criar um relacionamento, eu acho que a gente pode criar um relacionamento mais profundo, certo? Agora tem que perseverar com isso. Ok, falamos, agora não, falei que agora deixa a pessoa, ela tem que ir atrás, tem que saber como perseverar para nutrir isso. Ou, infelizmente, às vezes é o contrário, quando você realmente exauriu todos os recursos e opções e chegou a hora de você se separar de uma pessoa, de um trabalho, sei o que for, tem que ter coragem em perseverar nisso, porque assim que você tem a coragem de decidir, a gente se enche com energia, que na hora que você faz, você tem aquela adrenalina positiva e negativa, mas no final das contas tem uma energia muito forte e depois você tem que continuar girando essa energia e continuar. E tem que ter perseverança. E inclusive todos esses são atributos muito poderosos do signo de Escorpião, sabe? São pessoas, eles são muito perseverantes, eles são muito intensos, são pessoas que eles sentem, aliás, eu não posso dizer que eles não sentem medo, eles sentem, aliás, às vezes muito medo. Junto com isso, por sentir muito medo, eles também sabem que eles não têm uma opção de não ter coragem. Isso é, o Escorpião sabe, olha, se eu não despertar coragem, já era. E coragem, para ficar bem claro, é você entender, assim, só para a gente fortalecer da coragem, é você entender
que você vai entrar num lugar que você não tem controle. Que é exatamente a questão do escorpião, que ele mais quer ter controle sobre tudo, porque a gente se sente mais fortes. Coragem é você ir onde você agora é fraco, porque você não tem controle, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que a alma vai tomar conta da situação. Que a luz vai ajudar você, porque você está querendo fazer um trabalho espiritual, e você não pode só depender da luz. Tipo, joguei para a luz, não funcionou, então o problema é da luz. Não, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer, mas tem que saber que a luz vai me ajudar de uma forma ou outra. Certo? Enquanto que eu me manter na perseverança, a luz continua se mantendo, ajudando. Se eu tiver um momento de coragem, agora deixa para a luz vai vir uma faísca e depois ela desaparece. Mas também precisamos de perseverar, porque isso faz com que mais e mais e mais luz venha. Eu já falei sobre esse exemplo um tempo atrás. É como você bombar água, quem já tentou usar uma bomba de água manual, você tem que, sabe, é uma coisa, você tem que ficar pressionando para ficar sugando água, e a água vai subindo lá de baixo, e se você perder o ritmo, você perde, a água desce tudo, você tem que começar do zero. E é difícil de você fazer fisicamente, você sente um monte de músculo no seu corpo porque você nem sabe que existe, mas quando você persevera, chega um ponto que a água começa a sair. Quando a água começa a sair, você ainda tem que continuar fazendo o trabalho, mas o ritmo é diferente, você tem que colocar menos força, já é diferente do trabalho, porque você fez esse trabalho da água fluir, você entrou no fluxo. E o quinto passo, o último passo, é a renovação. Que significa o quê? Fazer tudo de novo. Entrar no nível de você, ok, agora eu preciso, que deu a energia escorpiana de morrer e renascer. Eu preciso entender que no nível que eu estou, eu preciso ir mais fundo. Eu tenho que discernir mais e tenho que ter uma nova coragem e mais perseverança. E essas são as 4 fases. Falamos sobre a ideia das 4 fases da criação no curso nível 4. Mas as pessoas aqui têm acesso a esse curso. As primeiras aulas, eu super recomendo, uma aula, sabe, um curso bem profundo. E as 4 etapas de Gvurah são exatamente essas, ok? A ideia de você detestar o que é fútil, sharpness, que será mais afiado, coragem e perseverança. E depois o quinto passo é como se fosse o nível 0, na verdade, né? Que o nível 0 que falamos que tem um nível 0 que é Keter, que é a ideia de você, ok, agora from the beginning, próximo nível, próximo nível, próximo nível. Então, com isso em mente, eu vou contar para você uma história que ela tá, talvez você já ouviu essa história, ela tá rodando na internet, tudo que é lugar, recebi ela por WhatsApp, alguém me marcou no Instagram, tem até um cara contando isso em inglês, achei muito bonita essa história, eu vou compartilhar aqui. Então se você já ouviu, você pode se reconectar com essa história, se você nunca ouviu, então aproveite. E o cara fala o seguinte, né, é um professor, um mestre, que ele fala que ele encontra um ex-aluno dele de muito tempo atrás, eles começam a conversar, como vai também, e o aluno fala, olha, eu decidi que eu também vou seguir a sua carreira, e eu também virei professor. Fala, que legal, mas o que te inspirou? Fala, bom, eu não sei como o senhor não lembra, mas eu vou te contar, porque pelo menos que foi muito tempo atrás, a história é marcante. Falou, ok, me conta, talvez eu vou lembrar. Falou, então, quando eu era criança, na escola, eu roubei de um amigo meu um relógio. Achei uma coisa engraçada de fazer, não sei o quê, mas aquele é um relógio muito valioso. E o aluno, ele foi reclamar que alguém roubou o relógio dele e desapareceu. E você perguntou, ok, por favor, quem foi que fez isso? Devolve o relógio, mas claramente ninguém fez. Falou, então, o que o senhor fez? Você falou que para todo mundo fechar os olhos. E o senhor vai passar, vamos fazer uma fila, e você vai passar um por um. As pessoas, você vai colocar a mão no bolso, a pessoa que roubou o relógio tem que deixar o relógio no seu bolso. Vou colocar a mão no bolso da sua jaqueta. E se tiver lá, eu tiro, mas assim, as pessoas vão estar de olhos fechados, então ninguém vai saber quem foi o ladrão. Pronto. Então, o senhor foi um por um, o senhor pegou o relógio do meu bolso e o senhor continuou até o final da fila. E depois falou que agora podem abrir os olhos, falou, devolveu o relógio para a criança que eu roubei, e você falou, ok, por favor, para ninguém nunca mais fazer isso, e pronto. E fala, olha, eu fiquei tão impressionado contigo que você não só ensinava coisas interessantes, você realmente vivia aquilo. E fiquei tão impressionado que eu decidi naquele momento, poxa, olha que esforço ele fez para me poupar
para não me humilhar, para querer me ajudar a me consertar de uma forma, sabe, de novo, de forma anônima. E você nunca falou nenhuma palavra comigo, nada. Nunca o tema se repetiu, você também confiou em mim que eu vou entender e me deu essa chance, esse espaço para eu poder crescer. Então eu decidi que também vou virar um professor inspirado. E o professor falou, uau, que incrível ver essa história, fico muito feliz. E o aluno fala para ele, mas vem cá, você não lembra de mim? A história é tão marcante, você não lembra? E o professor fala, olha, eu até lembro da história, realmente ela foi um momento muito importante, mas eu não lembro de você. Fala, como você não lembra de mim? Sim, eu era criança, mas dá pra ver que eu sou a mesma pessoa. Como você não lembra de mim? O professor fala, porque eu também estava de olhos fechados. Eu escutei essa história e falei, uau, é isso. A diferença entre você fazer a coisa certa e ser a coisa certa. E lá fundo, que temos um mês fundo, profundo, para a gente poder ser a coisa certa, de dentro para fora. Chodesh Tov e até a próxima. Tudo de bom.